que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Isso é bíblico. Você já agradeceu pelas misericórdias do Senhor terem se renovado na sua vida hoje? Porque sem as misericórdias do Senhor, o que seria de nós? Ontem mesmo eu estava aqui e, sendo bem sincero, pelas coisas que eu falei diante de Deus, eu não merecia estar podendo pregar hoje. Não merecia, não mereço mesmo assim estar pregando hoje. Mas não é porque você merece, é pela graça. É pela misericórdia dele. Então você já tem motivo para agradecê-lo. Você já tem motivo para falar com Deus. Deus, obrigado, porque tu renovastes a minha alma. Mesmo eu não merecendo, mesmo eu tendo feito aquele pecado, você nunca me abandonou. Olá, queridos, graça e paz, meu nome é Pedro Henrique e mais uma vez trazendo aqui uma mensagem para poder estar abençoando a sua vida. Uma mensagem que Deus colocou no meu coração. O tema da mensagem que nós vamos abordar hoje vai tratar sobre hipocrisia. Sobre o erro que nós estamos caindo muitas vezes porque nos sentimos inseguros, nós não temos firmeza na nossa identidade perante a Deus e por isso nós acabamos tentando agradar homens de certa forma sem perceber. E eu vou te provar isso com o decorrer desse vídeo. Sabe, eu fui perceber que a hipocrisia é algo que está muito presente nas nossas vidas, porque sem perceber nós estamos fazendo isso, nós estamos aparentando ter uma vida, ou nós falamos que nós devemos fazer tal coisa, que as pessoas devem fazer tal coisa, mas nós próprios não fazemos. E isso não é muito diferente da Bíblia, se nós formos parar para pensar. Em Mateus capítulo 23, nós temos um capítulo dedicado a Jesus Cristo, ele justamente falando e expondo a hipocrisia dos líderes religiosos de sua época, os fariseus e os mestres da lei. Jesus Cristo ele começava falando para as pessoas, olha, obedeçam os fariseus em tudo que eles falarem, porque eles sentam na cadeira de Moisés, ou seja, eles são autoridade. E isso é um erro que nós, como cristãos, estamos cometendo hoje, que é, nós não honramos as nossas autoridades. Quer você goste ou não goste, você acha que os judeus naquela época gostavam dos fariseus? Da autoridade deles? Muitos deles até se queixavam dos fardos pesados que eles próprios, os fariseus, colocavam neles. Porém, mesmo assim, Jesus Cristo orienta o seu povo a justamente a honrar as suas autoridades, a orar por elas, inclusive. Por mais que você e eu não gostemos das nossas autoridades, nós temos que ter a certeza de uma coisa. As nossas autoridades foram constituídas por Deus. Elas, cada autoridade, só tem poder aqui nessa terra porque Deus permitiu, porque senão não teria. E a Bíblia diz também que cada povo tem a autoridade que merece. Cada pessoa tem um líder que merece. E se você parar para pensar, quem é que coloca um líder lá? Na maioria das vezes é o povo. Por isso nós devemos tomar cuidado com essa parte, com esse princípio importante, que é o princípio da honra. Honrar as nossas autoridades. E porém, também, voltando à hipocrisia, Jesus Cristo ele continuava falando o seguinte: olha, vocês devem honrar os fariseus, vocês devem obedecê-los, porque eles estão na cadeira de Moisés, ou seja, eles são uma autoridade constituída por Deus. Porém, todavia, não façam o que eles fazem, porque eles falam da lei, mas não praticam. Ou seja, são hipócritas. E se tem uma coisa que nós temos que olhar no ministério de Jesus Cristo, durante os 3 anos de ministério que está na palavra do Senhor, nós temos que verificar uma coisa. Jesus Cristo ele condena muitas coisas, mas uma delas que é impressionante é, ele não chega, por exemplo, condenando as pessoas. Chegava um pecador, ele não expunha na cara da pessoa, caramba, seu pecador, e não sei o que lá mais. Não, ele não fazia isso. Ele acolhia a pessoa. Ele vinha, tratava, porque a pessoa vinha justamente com o coração quebrantado, pedia ajuda, e ela era curada. E Jesus Cristo só falava, olha, não peque mais. Claro, ele exortava sobre o pecado, ele falava, ele pregava. Porém, se tem uma coisa que Jesus Cristo ele deixa bem claro é que Deus ele não aceita hipocrisia. Porque se nós formos olhar nesses 3 anos de ministério, Jesus Cristo nunca amaldiçoou nenhum ser, a não ser uma figueira. Uma figueira que, por estar fora do tempo, ela aparentava ter frutos, ela tinha uma bela aparência, está na Bíblia, que eu e você podemos ler. De certa forma, Jesus Cristo ele estava passando um dia com seus discípulos, e aí ele avista uma figueira, e ele vai e se aproxima dessa figueira, vai ver se ela tem frutos, mas só que ela não tem. Então Jesus Cristo joga uma maldição nessa figueira falando, ninguém mais coma de ti. E a palavra diz que essa figueira secou até a raiz. Por quê?
Porque Deus não admite que você tenha a aparência de que dá fruto, porém você não tenha fruto nenhum para as pessoas. Porque se você olhar para o projeto de Deus na terra, ele levanta homens e tira homens, por quê? Para que o nome dele seja glorificado. E como é que nós glorificamos o nome do Senhor? Está na parábola, por exemplo, onde Jesus Cristo ele fala: eu sou a videira verdadeira. Ele fala que aqueles que estão nele e dão muito fruto, nisso o Pai dele é glorificado. Nisso o nosso Deus é glorificado. Que você e eu demos frutos. Porém, se nós temos a aparência de que dá fruto, mas nós não temos o fruto que nós temos aparência, nós não seremos abençoados. Pelo contrário, se você olhar biblicamente falando, há uma maldição para essas pessoas. Então nós temos que tomar cuidado, meus irmãos, porque nós estamos vivendo uma geração onde nós vemos vários influenciadores de opinião, várias pessoas com muita aparência, com muitos seguidores, mas não tem nenhuma relevância. Não tem nenhuma relevância por quê? Porque relevância não tem a ver com o número de seguidores, tem a ver com quanto as pessoas ouvem as suas palavras e elas são abençoadas, elas são transformadas. O problema de você falar algo que você não vive, que você não tem frutos para poder validar aquilo que você está falando, é que as pessoas vão olhar para você, elas vão procurar o fruto e de duas umas. Ou ela não vai te escutar, ou ela até vai te escutar, mas não vai gerar nenhuma mudança na vida das pessoas. Porque, por exemplo, se nós formos olhar a história da primeira igreja em Atos, está listada uma história onde alguns discípulos, eles iam expulsar demônios. Porém, eles foram expulsar demônios, falando para o demônio: olha, sai dessa pessoa por causa do Deus de Paulo. E sabe o que o demônio fala para essa pessoa? Olha, eu conheço o Deus de Paulo, eu conheço Paulo, mas e você? Eu não conheço. Ou seja, ali fica bem claro, autoridade espiritual não é brincadeira. Autoridade não se ganha com o número de seguidores. Autoridade se ganha com o número de batalhas vencidas, com o preço que você paga. E Paulo pagava um preço diário, pregando o evangelho, sendo apedrejado. Em todo o tempo que Deus ele mudou a vida de Paulo, Paulo estava pregando, independente da situação. Tem uma situação, por exemplo, no livro de Atos, onde Paulo ele sofre um naufrágio e depois de ter sofrido o naufrágio e ter escapado, ele ainda é picado por uma víbora e Paulo só estava se aquecendo. Ou seja, várias tribulações vieram na vida daquele justo. Porém, a Bíblia diz: muitas serão as aflições do justo. Mas Jesus Cristo ele fala: tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. Muitas serão as minhas aflições, mas nós não precisamos ficar preocupados, porque no fim, se nós formos fiéis à nossa carreira até o fim, a Bíblia está escrito: aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, a nossa corrida aqui nessa terra é glorificar o nome de Cristo. Como é que nós fazemos isso? Dando fruto, não vivendo uma vida de hipocrisia, não falando para as pessoas de coisas que nós não vivemos, porque nossa autoridade, ela não é conquistada aí. Eu percebi isso quando eu estava falando com alguns colegas meus no meu trabalho sobre, por exemplo, casamento. Um tema que claramente eu não tenho autoridade para falar. Por quê? Porque eu não sou casado. Mas eu estava naquela de orgulho, eu estava num orgulho tão grande no meu coração, que naquele momento eu só queria falar. Só que eles o tempo todo, sabe o que eles falavam? E aí que eu percebi que as pessoas sempre procuram frutos, é o seguinte: beleza, você está me falando isso, mas cadê o resultado na sua vida? Cadê o fruto? Cadê o teu resultado? As pessoas sempre estão procurando olhar em você se você fala apenas ou se você vive aquilo que você fala. E aí, que fruto eu teria para dar, sendo que eu não sou casado, para poder estar falando para eles sobre casamento? Então, mesmo eu tendo esse erro, o maravilhoso de Deus é que Deus ele é pai mesmo, Deus ele cuida dos seus filhos. E naquele momento onde eu estava errando, estava envergonhando o nome dele, sem perceber, com meu orgulho, Deus ele enviou uma pessoa para poder me tirar daquele setor. Ele me levou para o meu setor de trabalho normal. Naquele dia eu não estava no meu setor de trabalho. E aí eu voltei para o meu setor de trabalho normal. Só que eu estava querendo ainda continuar discutindo, estava falando assim, pensando para mim e falando para Deus: olha, mas Deus, eu estava conseguindo falar para eles agora da sua palavra, agora que eu estava conseguindo convencer eles, aí você me tira de lá, por favor, me coloca lá de novo. Só que no nosso orgulho, é aí que precede a nossa queda. A Bíblia diz: o orgulho precede a queda. Nós temos que tomar cuidado com o orgulho, porque se nós não tivermos cuidado, o orgulho vem no nosso coração e nos detona. E ainda por cima envergonha o nome do Deus que nós professamos a nossa fé.
Porque a caminhada cristã não se trata apenas de você professar uma fé com a sua boca. Você tem que confessar a sua fé com a sua boca, mas também com as suas atitudes diárias, porque a Bíblia que muitas pessoas vão ler é a sua vida. A Bíblia diz: nós somos cartas vivas, nós somos enviados numa nuvem envolta de testemunhas. Então, a pergunta que eu te faço é: você está sendo testemunha de Cristo? As pessoas podem ver os frutos de Cristo em você, para elas poderem falarem: olha, eu queria servir o Deus que você serve. E isso é uma coisa que eu trago para mim. Porque naquele momento eu não estava agindo como uma pessoa que ama Cristo. Eu estava querendo validar aquilo que eu estava falando e pronto. Ou seja, orgulho. E isso, o nome de Cristo não era glorificado, por mais que eu estivesse falando da palavra dele. Só que uma coisa que é fato é, mesmo uma coisa de Deus, fora do tempo, ela se torna uma maldição. A Bíblia deixa bem claro: Deus é o dono do tempo. Há um tempo para tudo debaixo do sol. Eclesiastes de Salomão. Ele fala: há tempo para falar e há tempo para se calar. Ou seja, se eu tivesse tomado cuidado com a sabedoria e não tivesse falado naquele momento, era melhor, porque eu não teria trazido escândalo. Eu sei o peso do nome que eu carrego. É o nome de Deus, a gente não pode brincar com o nome de Jesus Cristo. Porque se a gente parar para pensar, a caminhada cristã é o seguinte: Jesus Cristo ele fala: você quer me seguir? Quer mesmo? Então, primeiro, carrega a sua cruz e negue-se todos os dias. Nega a si mesmo todos os dias. Ou seja, você vai negar os teus desejos mais profundos para poder me seguir, para poder participar da aliança. Aquele era um momento, e agora eu consigo ver isso, que era o momento de eu permanecer fiel a Deus, como? Me calando, ouvindo, sabe? E se fosse para falar, falando de outra coisa que eu posso falar. Porque há várias coisas que estão na palavra que eu posso falar, porque eu tenho autoridade nessas áreas, mas naquela não. Naquela eu não tenho autoridade para poder falar sobre casamento, porque eu não sou casado, é uma coisa simples e lógica. Eles não iam me escutar, e nem queriam. Então, sabe o que eu fiz depois de ter percebido isso, convencido pelo Espírito Santo de que eu estava errado? Eu fui pedir perdão a eles, porque é o correto. Um cristão não é aquela pessoa que é perfeita, mas é aquela pessoa que sabe se arrepender e pedir perdão. Se você tem dificuldade de pedir perdão, meu irmão, avalia se você é cristão ou não. Porque você tem que começar a trabalhar isso. Se você quer seguir a Cristo, você tem que aprender a pedir perdão, porque você não é perfeito. Você vai errar, todos nós estamos sujeitos a errar. Porém, se a gente se arrepender e mudar os nossos caminhos, Deus nos alinha para o próximo passo. Então, o convite de hoje dessa pregação é você começar todos os dias a alinhar a sua vida. Qual que é o segredo para que nós consigamos sair da hipocrisia? Todos os dias. Está em Mateus capítulo 23, versículo 26, se eu não me engano. Nenhuma mudança é real, nenhuma mudança fica aparente, fora, exteriormente, se ela não começa de dentro. Tem que vir de dentro. Você tem que clamar, se ajoelhar e se humilhar diante de Deus para que no devido tempo Ele te exalte. Você tem que pedir todos os dias e se ajoelhar pedindo e falando: Deus, eu sou falho, eu sou pecador. Sem você eu não consigo, não há nada de bom em mim. Meu irmão, uma coisa que você tem que reconhecer é o seguinte: nada que não tenha Deus é bom, é só aparência. Nada que não tem Deus é bom, porque só é bom depois que Ele tem a sua mão ali. Jesus Cristo, nós podemos ver em Gênesis o nosso Deus ele fazendo isso. Ele cria uma coisa e fala: então viu Deus que era bom. Ele cria outra coisa e a Bíblia fala: então viu Deus que era bom. E quando não era bom, o próprio Deus via, ele via, verificava que não era bom e ele próprio ia lá e mudava, preenchia. Ou seja, nada sem Deus é bom. Então você precisa de Deus na sua vida. Você precisa de clamar, de dobrar os seus joelhos, implorar. Quantas noites for necessário, todos os dias, até o fim da nossa vida nessa terra, se Jesus Cristo não voltar antes. Nós vamos ter que clamar e pedir, porque a salvação, o processo de santificação, é um processo que acontece ao longo da nossa trajetória, até que Jesus Cristo venha. Nós vamos ser santos completamente depois que Jesus Cristo voltar e nós estivermos glorificados com Ele. Mas até lá é uma luta diária, todos os dias, pagando um preço diante de Deus, pagando um preço de joelho no chão, pagando um preço de devoção, de adoração sincera, um preço de busca, de prioridade. Qual que tem sido a sua prioridade?
Você quer tanto falar de Deus, mas será que Deus tem se tornado uma prioridade na sua vida? Qual que é a primeira coisa que você faz quando você acorda? Você pega no telemóvel ou você agradece a Deus, falando, meu Deus, muito obrigado, porque o Senhor devolveu a minha alma. Uma coisa que está na Bíblia e hoje foi pregado, porque eu estou gravando essa mensagem num domingo, após eu ter ido na casa do Senhor adorá-lo, uma coisa que foi pregado hoje é que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Isso é bíblico. Você já agradeceu pelas misericórdias do Senhor terem se renovado na sua vida hoje? Porque sem as misericórdias do Senhor, o que seria de nós? Ontem mesmo eu estava aqui e, sendo bem sincero, pelas coisas que eu falei diante de Deus, eu não merecia estar podendo pregar hoje. Não merecia, não mereço mesmo assim estar pregando hoje. Mas não é porque você merece, é pela graça. É pela misericórdia dele. Então você já tem motivo para agradecê-lo. Você já tem motivo para falar com Deus. Deus, obrigado, porque tu renovastes a minha alma. Mesmo eu não merecendo, mesmo eu tendo feito aquele pecado, você nunca me abandonou. Então, que nós possamos agora fazer uma autoanálise, ao invés de só falar da nossa sociedade. Como é um vídeo que se trata sobre o tema hipocrisia, eu poderia falar de várias coisas da nossa sociedade. Só que eu sinto no meu coração muito forte isso. É de nós fazermos uma análise introspectiva agora. Você olhar para dentro de si, você começar a analisar aquilo que está errado na sua vida. Você começar a perceber na sua vida o que eu tenho sido, o que eu tenho feito que tem sido hipócrita. Eu prego uma coisa, eu falo da palavra do Senhor, eu falo que as pessoas têm que fazer uma coisa, mas eu próprio não faço. Porque quando você faz isso, você está jogando um peso na realidade na vida das pessoas. Jesus Cristo, ele fala para os fariseus no capítulo 23 de Mateus, ele fala, os fariseus eles jogam um peso enorme que eles próprios não estão dispostos a mover um dedo para poder carregar. Então será que nós estamos tão frustrados com a nossa vida a ponto de nós queremos viver algo, mas porque nós não conseguimos viver, nós estamos cobrando demais as pessoas? Começa a olhar para si. Começa todos os dias a fazer uma autoanálise, como está, por exemplo, nas cartas paulinas, se eu não me engano, está em Coríntios, que nós devemos todos os dias analisar a nós mesmos. Analise cada homem a si próprio, para que assim vocês não sejam condenados com o mundo. Então, o que você precisa fazer hoje para você mudar? Será que você está mais preocupado em validar o teu ponto de vista perante a homens? Será que você está mais preocupado em ser aceito diante de homens? Ou você ser aprovado diante de Deus? Porque a diferença entre Deus e os homens é clara. Os homens, eles querem muitas vezes aparência. E nós precisamos, todos os dias, de cuidar sim da nossa aparência, porque nós temos que glorificar o nome de Deus. Você não pode ser daqueles que falam, mas eu não me importo com aquilo que as pessoas pensam. As pessoas, aquilo que elas falam de você, pode até não te provocar mal. Você até pode não ficar perturbado com isso. E isso é o certo. Você tem que ter identidade, você tem que estar firme nisso, e você não pode se deixar levar pelo aquilo que as pessoas falam. Ok, isso é um ponto. Agora, você não se importar com a sua conduta perante aos homens, aí também você está errado. Porque nós somos testemunhas de Cristo. Se nós andamos de qualquer jeito, nós não glorificamos Cristo. Então a aparência, de certa forma, sim é importante. Mas quando eu falo de aparência, eu não estou falando de falsidade. Eu estou falando de fidelidade diante de Deus. Eu estou falando de você andar aqui nessa terra como um homem e uma mulher de Deus. Eu estou falando de você mostrar o caráter de Cristo na sua vida. E se os homens, por um lado, para você ser aceito, na maioria das vezes eles querem que você seja só de aparência, que você viva de aparência, por um lado Deus quer o seu coração. Deus quer o seu coração para que Ele possa fazer uma transformação em você. O maravilhoso da palavra de Deus, o maravilhoso do nosso Deus, é que Ele é um Deus criador. Ele ama toda criatura. Mas Ele não quer ter só um relacionamento com você de criatura e criador. Ele quer ter um relacionamento com você de pai e filho. Mas só é filho dele aquele que aceita o filho dele como único e suficiente salvador, que é Jesus Cristo. Você já aceitou ele? E se você aceitou, será que você está sendo fiel à sua aliança que você fez com ele? A que aliança? Negar a si mesmo. Todos os dias. Qual que era o meu papel como cristão naquela hora, quando eu estava falando com meus colegas de trabalho? Me calar. Negar a mim mesmo. Às vezes negar a si mesmo vai ser você ficar calado, quando você poderia ter a resposta certinha para poder desestabilizar uma pessoa, mas vai ser você ficar calado. Às vezes negar a si mesmo vai ser você dar satisfação a alguém, por mais que talvez você ache chato.
Às vezes negar a si mesmo vai ser você ter um prazer, ter a oportunidade de ter um prazer, de ganhar mais, mas por amor a Deus você negar. Temor do Senhor. A Bíblia diz, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O que é o temor do Senhor? É ter medo de Deus? Não. É não ter coragem de fazer algo que Deus odeia. E se você tem tido coragem de fazer algo que Deus odeia, se você tem feito coisas que Deus não gosta, olha, começa todos os dias a ajoelhar e pedir perdão, misericórdia diante de Deus e começa a ser transformado. Começa a se arrepender e se converter, ou seja, mudar a sua rota, porque ainda dá tempo. Jesus Cristo está às portas e Ele voltará para buscar uma igreja lavada, remida e preparada para se encontrar com Ele. Você é essa igreja quando você aceita o Filho dele como seu único e suficiente Salvador e você cumpre o ID dele, que é pregar a toda criatura o evangelho dele e você nega a si mesmo, dando um bom testemunho. Você tem feito isso? Se não, volta hoje, ainda dá tempo. Eu posso fazer uma oração por você para terminar? Uma oração para aqueles que querem aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador? Uma oração para aqueles que estão distantes dos caminhos do Senhor, mas querem ser transformados, querem viver uma vida de verdade? É uma oração para aqueles que estão vivendo na hipocrisia, porque não estão seguros de si, não estão seguros da sua própria identidade como filhos de Deus, não estão seguros da sua identidade, sabe por quê? Sabe o que nos causa insegurança sobre nós? É quando nós temos uma visão errada de quem é Cristo. Muitas vezes, quando você tem uma visão errada de quem é Deus, que Deus é mau, que Deus não te ama, isso gera consequências na sua vida, porque você não consegue viver de uma forma que agrada a Deus se você não acredita que Ele te ama. É uma consequência. Se você não sabe quem é Deus de fato na sua vida, você não sabe a sua identidade, porque Ele é quem te criou. Depois que você conhece o Criador, aí sim você pode conhecer a criatura. Então por isso que eu estou te convocando hoje a você conhecer o seu Criador e você se aproximar dele através da palavra dele. A palavra dele vai te revelar exatamente quem ele é. Então, vamos orar? Senhor, meu Deus, eterno Pai, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Meu Deus, muito obrigado, meu Pai, pelas vidas, meu Pai, que estão se entregando ao Senhor, meu Deus, com essa mensagem. Pai, eu não sei quem é, eu não sei a necessidade, não sei a dificuldade, nem a fragilidade que essa pessoa tem passado, mas eu sei que o Senhor é a resposta. O nome de Jesus tem poder para salvar, curar e libertar aqueles que estavam cativos. Porque a esse nome foi dada autoridade nos céus e na terra para transformar. Então eu te peço agora, meu Deus, pelas pessoas que estão te aceitando como único e suficiente Salvador. Elas dizem agora, meu Pai, que te aceitam, que não querem voltar para o pecado e querem ser transformadas. Eu oro para eles, meu Pai, o nome deles ser escrito no livro da vida, onde ninguém pode apagar. Eu oro, meu Pai, também por aquele, meu Deus, que já te aceitou, mas está longe dos seus caminhos e quer voltar hoje, meu Pai. Recebe de volta nos braços, meu Pai, essa pessoa, como o Senhor recebeu o filho pródigo naquela parábola. Pai, eu te peço, por favor, meu Pai, também, por aquele, meu Deus, que está vivendo uma vida de hipocrisia em alguma área da sua vida. Eu peço, meu Pai, por favor, que o Senhor dê clareza para essa pessoa de quem o Senhor é, para que assim ela possa viver uma vida de verdade, uma vida de transformação no Senhor. Em nome de Jesus. Antes de nós terminarmos essa mensagem, eu não sei se essa mensagem vai ser postada ainda no domingo ou se vai ser postada na segunda-feira. Mas mesmo assim, eu tenho que atualizar vocês sobre algumas novidades que vão acontecer aqui no canal. A partir de agora, as mensagens que antes eram postadas na parte da tarde, tanto no domingo quanto também na quinta-feira, agora vai ser postado agora aqui em Portugal no horário de meio-dia ou 1h da tarde, dependendo do fuso horário. E aí no Brasil, essas mensagens sempre vão estar saindo agora às 8 da manhã, para que assim você possa ter mais tempo com a sua família, para que assim você possa ter mais tempo também depois de ouvir essa mensagem com mais calma, você possa aproveitar melhor o seu dia. Porque eu entendo, por exemplo, que no domingo tem gente que vai na casa do Senhor, na igreja, e depois ela quer sair, quer aproveitar um tempo. Então, com esse espaçamento maior de tempo, eu acredito que vocês vão ter mais liberdade para poder, assim, analisar aquilo que vai estar sendo falado aqui, se você vê alguma relevância, se o Espírito Santo tocar no seu coração. Então, eu acredito que essa mudança vai ser benéfica para você. Então, é isso. Mais uma vez, eu desejo para vocês paz, felicidade, amor e tudo aquilo que Deus tem preparado para a vida de vocês. Vocês são filhos escolhidos desde o princípio do mundo. Se comportem como filhos. Não aceitem serem escravos do pecado mais uma vez, porque Cristo já te libertou.
Agora, se você foi libertado por Cristo e escolhe viver no pecado, escolhe viver na escravidão do pecado, então aí você tem que realmente fazer uma análise da sua vida e voltar, porque senão você vai perecer. E o salário do pecado é a morte. Deus te abençoe, Deus abençoe a sua casa, a sua família. Até a próxima mensagem.